Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 em diante, porque eu queria tratar desse mundo, que a gente está vivendo, irmãos. Eu vou deixar aqui como se comparasse esse mundo de Marta, mas eu vou fazer aqui algumas ressalvas. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços, e aproximou-se, dizendo: Senhor, tu não se incomoda de que a minha irmã me deixe servindo só? Diz a ela que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirado. Eu não sei se os meus irmãos estão entendendo, mas existem prisões, sabe? Prisões que de alguma forma deixam a nossa vida sem cor, sem sal, sem alegria, sem motivações de viver. Observando esse texto, o que eu quero tratar aqui não é o fato da nossa irmã Marta estar atribulada porque recebeu a visita de Jesus, não. Pelo contrário, eu aqui tiro o chapéu para Marta, porque ela estava cuidando de ser uma hospitaleira. O que eu quero enfatizar nesse texto é o fato de como nós estamos passando por essa vida, perdendo oportunidades, deixando de usufruir de coisas que o nosso Senhor Jesus nos deu para viver. Estamos perdendo a melhor parte pelo fato de permitir que mazelas dessa caminhada sejam maiores do que a alegria de se viver na presença de Deus. Eu já disse aqui para os meus irmãos, e eu fico muito preocupado porque nunca na minha história eu parei tanto para verificar questões de feridas e frustrações. E é esse contexto que eu estou observando no mundo. As pessoas têm permitido que as feridas, as frustrações, as mazelas lhes roubem o melhor que pode ser a vida. E eu observo aqui que o Senhor Jesus, olhando para Marta, eu vejo aquele olhar carinhoso, de misericórdia. Eu vejo aquele olhar de quem diz assim: vem para cá, Marta, senta aqui, Marta, a tua irmã escolheu a boa parte, ela está me ouvindo, ela está permitindo que eu ministre ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito. Tu andas, Marta, afadigada com muitas coisas, tu anda atribulada com muitas coisas, isso tem ocupado a tua mente, isso tem trazido para ti perturbações, Marta. E falando de preocupações, irmãos, esse é o primeiro ponto que eu observo. Nós vivenciamos nesse século uma febre de tensões, uma ocupação mental. Tudo quanto nos rodeia nos preocupa.
Você já prestou atenção? Estamos preocupados com a casa, estamos preocupados com as contas para pagar, estamos preocupados com a família, estamos preocupados com a segurança, estamos preocupados com o governo, estamos preocupados com o que comer, estamos preocupados com o que vestir. A certo ponto, eu vejo isso como bom, porque essa preocupação não nos deixa acomodados. Mas até que nível isso tem roubado a melhor parte, que é estar na presença de Jesus. Acordamos cedo demais, muitas vezes já atrasados, não oramos, não rezamos, não fazemos prece, não falamos com Deus, já saímos atribulados. Correria, 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 correria. Não sentamos na mesa com a família. Às vezes a nossa família são os colaboradores da empresa que a gente trabalha. Passamos mais tempo com os colegas do trabalho do que com a própria filha, com o próprio filho, com a própria esposa, com o próprio marido. Chegamos em casa cansados, não tiramos um tempo para sentar com a família, não lemos a Bíblia, não falamos com Deus. Quando estamos chegando perto do horário de dormir, fazemos aquela reza misericórdia. Passamos o dia todo sem ter aquele momento de qualidade com Deus. E isso vai render o quê? Vai gerar o quê? Preocupações, ansiedade, perturbações, depressão, infelicidade. E aí, queridos, eu vou usar aqui uma frase de um poeta: a preocupação é igual uma cadeira de balanço, ela te mantém ocupado, mas não te leva para lugar nenhum. Acabamos por permitir que as preocupações dessa vida nos roube a paz, roube momentos de prazer, momentos de alegria, o bem que poderíamos viver se não perdêssemos a chance de descansar no Senhor. Observando Gênesis, a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Eu aprendo que Deus quer ter esse momento conosco, que Deus nos atrai para a presença dEle, que Deus nos chama para esse momento de intimidade com Ele. E nós, por estarmos presos ao nosso mundo, ficamos rejeitando Deus. Quantas vezes trocamos a Bíblia pelo WhatsApp, quantas vezes trocamos um culto para ficar em casa, assistindo uma novela, para fazer qualquer outra coisa, e negamos aquela parte do Senhor. Deus não perde nada com isso. Deus é Deus. Quem perde somos nós. Um momento como esse que estamos aqui louvando, adorando, Deus com sua sonda penetra no mais profundo de nossa alma e trata feridas, traumas, liberta de pensamentos malignos. Quantas vezes foi revelado aqui nesse altar que pessoas estavam vindo para um culto e dizendo para elas mesmas: esse é o último culto que eu venho. Atrelado a quê? A pessoa diz essa frase, atrelado talvez a alguma decepção, atrelado a alguma ferida, atrelado a alguma frustração, atrelado a alguma coisa que não aconteceu na sua história. Quantas pessoas não estão vivenciando, irmãos, tanta mazela na cabeça, porque não tem esse momento que o próprio Jesus proporcionou para Marta e Maria. Quem foi que foi visitar quem? Jesus foi visitar a casa da irmã Marta, da irmã Maria e do irmão Lázaro, e Maria sentou do lado de Jesus. Irmãos, quem tem um pouquinho de entendimento está alcançando o que Deus está querendo dizer. Eu não estou mandando você deixar a sua casa bagunçada, eu não estou mandando você deixar de varrer, eu não estou mandando você deixar de colocar o feijão no fogo, nada disso.
Eu só estou dizendo que existe um momento no nosso dia que nós precisamos reservar para Deus, para a gente falar com Deus, para a gente orar, para a gente chorar, para a gente pedir que tudo aquilo que está sobre nós, de angústias, de perturbações, seja despejado ali aos pés de Cristo, para que nós nos levantemos e recebamos a paz que Ele nos diz que dá, a paz que excede todo entendimento. Mas nós não vamos fazendo isso e vamos acumulando mazelas e mais mazelas. Passa um dia, não buscou a Deus, passa outro dia, passa um mês, e de repente está, vendo coisas, sonhando pesadelos, tendo as piores disfunções mentais. Por quê? Não foi falar com Jesus. A Bíblia diz em Mateus 6,25: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que vocês hão de comer, ou que hão de beber, nem quanto o vosso corpo, porque não é a vida mais do que o mantimento, não é a vida mais do que a roupa. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através de quê? Da oração e da súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os corações de vocês, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardado, blindado em Cristo. Nós estamos, irmãos, vendo aqui em Maranguape, as pessoas agora criaram o hábito de morrer. Um subiu na antena da Oi, o outro subiu ali na antena não sei da onde, o outro pulou não sei de quê, o outro se enforcou, o outro se enforcou. É o modelo que nós estamos vivendo. O nosso irmão Arimateia, que foi dado aqui o testemunho domingo passado, ele entrou num frisson de trabalho, saía de um, entrava no outro, começava um, terminava o outro, enfim. O nosso corpo não é uma máquina. Estourou num AVC, que graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, não deixou ele aleijado nem ele mazelado. Mas o nosso corpo não é uma máquina que pode estar, a toda hora ali fazendo um serviço sem parar. Quando Deus disse na sua palavra que ao sétimo dia descansou, Deus é Espírito, Deus não descansa, estava deixando para nós uma lei moral, porque o ser humano é exagerado em tudo que ele vai fazer, é exagerado. Se for para comer, morre comendo, se for para beber, morre bebendo. É isso que eu acho lindo, irmão, quando a gente eu não sou uma pessoa que tem muito estudo, mas eu gosto de observar na biologia, na fisiologia do ser humano. O ser humano chega num bar, aí dá uma cachaça aí, menino, aí começa a botar cachaça para dentro. Chega num certo momento em que os rins não conseguem mais filtrar, e de repente a pessoa começa a ficar bêbada, e de repente ela capota. E ele capota ali porque o próprio corpo derrubou ele no chão para desfazer a besteira que ele estava fazendo. E vai começar a trabalhar. É por isso que o cabo acorda depois de ressaca com a boca seca, desidratado. Porque o corpo está trabalhando para desfazer a besteira que ele fez. Porque o ser humano é exagerado. Vai beber, bebe até morrer. E Deus deu ali uma lei moral. Ao sétimo dia descansou, para ver se o ser humano para ver se o ser humano para ver se o ser humano se organiza. Mas nós só bênção. Então, meus amados, o Senhor está prometendo na sua palavra que esse momento que a gente vai ter com Ele vai guardar o nosso coração que é a sede dos pensamentos, desejos, é a sede, desejos, enfim, Deus está guardando a nossa mente para quê?
para que não se criem fortalezas do diabo na nossa cabeça e nós andemos mazelados por essa terra. Deus não quer o seu povo ferido, Deus não quer o seu povo frustrado, Deus não quer o seu povo mazelado, pelo contrário, Deus quer o seu povo curado. Para quê, pastor? Para curar os feridos, para ajudar os que estão encarcerados. Eu estava dando um testemunho para minha cunhada. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: tu é crente, tu é pastor, tu não tem nada, tu não tem uma casa. Começou a entrar por essa linha. E eu nem julgo esta pessoa, porque infelizmente, irmãos, é esse evangelho que estão pregando aí fora, que o evangelho é carro, o evangelho é casa, o evangelho é riqueza. É esse evangelho que estão pregando na televisão todo dia. Então é essa concepção que as pessoas têm. Pega um pastor com um sapato rasgado, esse sapato é o que eu ganhei, eu vou mostrar, já está rasgado. Aqui, eu vou mostrar. É que esse pastor é humilde, não, que rasgou mesmo. Tu não é de Deus não, tu é pobre, tu é liso. Pastor de Deus é estribado, é rico, tem casa no Colina, tem casa não sei aonde. E é essa a concepção que as pessoas têm. Aí eu estava tomando banho, aí esse pensamento ficou ali na minha cabeça: tu é pobre. De repente o Senhor me deu uma visão lá no chuveiro. Eu tenho um mistério com a água, não sei o que é não, vou ter que tomar primeiro. Eu via descendo aquele bolo de chaves. Aí eu digo: meu Deus, eu já estou pensando aqui que eu sou pobre, agora ainda vou ter que visitar os presídios. Rapaz, Jesus tem muita paciência com a gente, não tem? Contempla essa visão, varão. O que é, Senhor, que o Senhor está querendo dizer com essa chave? Eu te dei capacidade de tu tratar um monte de mazela nessa terra. Olha aí essas chaves. Eu comecei a ver chaves de todo tamanho, pequenas. O Senhor começou a falar comigo: essa chave aqui é para depressão, essa chave aqui é para pessoas que estão querendo se suicidar, essa chave aqui é para isso. Aí começou, e ali eu vi o quanto eu sou rico. Sabe, irmão, que riqueza, pastor Eduardo. Se eu for conversar com um suicida, Deus é comigo. Se eu for conversar com uma pessoa depressiva, um depressivo, Deus é comigo. Se eu for conversar com pessoas que já perderam dinheiro, se eu for conversar com pessoas que já quebraram a empresa, Deus é comigo. A esfera que eu for conversar, pela graça, pela misericórdia, tu é pobre, não, está aqui, ó. Essa é a riqueza maior que o ser humano pode ter, riqueza espiritual. Sabe, queridos, nós estamos vivenciando uma época onde nós precisamos entender que o reino de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa nessa terra e nessa vida. Por que andamos tristes? Por que andamos depressivos? Porque o reino de Deus não está sendo vivido. Enfatizamos tanto as coisas. A segunda coisa que eu aprendo aqui na visita de Jesus é o quanto nós estamos cegos. A Bíblia diz que o Deus desse século já cegou o entendimento das pessoas. Quando o mar está revolto, quando as lutas estão exacerbadas, quando o gigante nos afronta, quando as muralhas são intransponíveis, quando a fornalha se aquece, quando o nível da tolerância acaba, quando a cova cheira o perfume da morte, enfim, quando as circunstâncias de alguma forma se asseveram contra nós, parece-me que a síndrome dos discípulos de Emaús é aderida por nós. Jesus morreu, puxa vida, era ele que ia resolver isso. Estão lá os dois discípulos conversando. Era ele quem ia resolver o problema de Israel. Não tinha profeta maior do que ele. Aí Jesus se aproxima. Os dois estão cegos. Cegos na frustração, cegos por conta das feridas, cegos por conta das circunstâncias. O que foi que
Maria disse quando ela viu alguém perto do túmulo de Jesus: você viu onde foi que botaram o corpo do mestre? Mulher, porque procura entre os mortos quem está vivo. Parece, irmãos, que as circunstâncias têm o poder de mudar a nossa compreensão a respeito das coisas. Jesus está vivo. Jesus está neste lugar. Jesus está quebrando fortalezas na nossa vida. Jesus está nos fazendo crescer. Irmãos, o diagnóstico, o prognóstico a respeito dos dias vindouros não são bons. Governo A, governo B, corrupção, homens avarentos, tendenciosos, amantes de si mesmo, pessoas que não se preocupam com um todo, mas com o seu próprio umbigo. Nós precisamos nos preparar e contemplar que tudo isso Deus tem nos dado a entender que é uma preparação para a volta dele. Estamos cegos, preocupados com as coisas dessa vida. É nessa hora que eu me lembro, irmão, de um provérbio chinês: jamais se desespere, mesmo perante as mais sombrias aflições da vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Deus está permitindo que nós comecemos a enxergar que Deus está nos detalhes. Deus é preciso. Deus, ele trabalha de uma forma tão fenomenal que, se nós pararmos para observar, tem coisas que a gente está fazendo de forma mecânica. A gente entra para rezar, para orar, e aí, irmãos, repetimos a mesma oração. Já parece que é mecânico. Hoje eu amanheci, de manhã fui buscar o Senhor, e ali no quarto já falei com Deus, quebrando a mecânica. Fui agradecer, fui fazer, sabe, uma retrospectiva. Obrigado pela água que eu bebo, obrigado pelo alimento que eu como, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu filho, obrigado por esse teto, obrigado pelas pessoas que o Senhor colocou para somar comigo, obrigado pelos inimigos também. E comecei a agradecer. E aí eu dizendo para o Senhor e fazendo ali uma reflexão, como muitas vezes o diabo consegue envenenar o nosso pensamento ao ponto de fazer a gente orar errado. E essa noite, meus amados, o Senhor quer arrancar as escamas do inferno dos nossos olhos, para a gente começar a contemplar a grandeza de Deus na nossa vida. A terceira coisa que eu quero falar, e eu finalizo aqui. Eu aprendo na visita de Jesus à casa de Marta, Maria, que nós devemos sentar para ouvir Deus falar. Você tirou aqui talvez 1 hora, 1h30, 2 horas desse culto para ouvir Deus. Eu não sei qual foi a sensibilidade do teu ouvido, do teu espírito, para entender que algumas coisas precisam mudar para Deus operar na minha e na tua vida. A terceira coisa é sentar para ouvir Deus. Faz quanto tempo que tu não escuta Deus? Tem gente que só escuta Deus quando um vaso entrega um recado. Desde a hora que a gente entrou nessa igreja, Deus está falando conosco. Deus falou através do louvor, Deus falou através da oração do meu irmão, Deus está falando na palavra, Deus está ministrando. Olha como Deus é soberano. Deus está falando aqui através da palavra e está falando bem aí contigo. Essa área aqui precisa mudar. Tu precisa fazer isso aqui. Tu quer ser abençoado? Faz assim. Age assim. Tu está ouvindo aí a minha palavra? Faz aqui. Mas se nós estivermos insensíveis,
Como tem pessoas que estão ouvindo mais o tic-tac do relógio, porque já passou do horário pré-determinado pela religião, e a partir daquele momento ela já não escuta mais nada. Está ouvindo os pensamentos dizerem que já está enfadonha essa palavra. Eu estou te chamando, meu amado, para receber uma visita de Jesus na tua alma, no teu coração, para tu se sensibilizar, para tu abrir, para tu permitir Deus operar. As mentes andam cauterizadas, ninguém escuta mais as coisas de Deus. A visita de Jesus representava muito mais do que uma mera formalidade. Portanto, meus amados, deixemos de lado tudo aquilo que nos perturba, que nos rodeia, nem que seja por um instante, só para ouvir Deus falar. Senta no quarto, coloca um louvor, fica ali, tu e Deus. De repente, tu começa a falar e começa a ouvir o Espírito Santo. Uma vez eu entrei no quarto, das muitas experiências que eu tive com Jesus, uma das mais fortes foi essa. Eu entrei no quarto, estava com o coração tão quebrado. O Senhor me deu uma visão, uma casa bonita. Eu entendi que não era aqui, eu entendi que era lá em cima. Eu olhava para uma casa, eu sabia que aquela casa era minha. Quando eu estava me aproximando da casa, quem abria a porta para me receber era a minha mãe. Ela estava tão nova, semblante tão novo. Ela olhava para mim, sorria, e eu chorava muito porque eu dizia: obrigado, Senhor, porque eu orei pela minha mãe e o Senhor salvou. A quem você tem ouvido, irmão? A voz do inimigo, as perturbações, o colega, o confidente, as pessoas que nem são de Deus. Ou você está ouvindo Deus?